Para mim é uma grata alegria retornar a essa instituição que completou 26 anos, né? Foi 26 anos? E eu tenho uma alegria muito grande que nós já estamos aqui há 26 anos, quando a casa ainda era uma casa muito, muito pequena. Falar de Maria Madalena, sublimação do amor, eu diria que Maria Madalena, ela foi uma das mulheres mais notável do Evangelho de Jesus. Muito pouco conhecido. A literatura espírita, a literatura mediúnica, ela nos apresenta, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Boa Nova, há um capítulo que o escritor Humberto de Campos narra a sublime Maria Madalena na sua narrativa, na obra Boa Nova. Em 1968, 1969, se eu não me engano, Divaldo vai psicografar o livro Primícias do Reino. O livro Primícias do Reino também há um capítulo que Amélia Rodrigues, de forma poética, vai narrar essa trajetória evolutiva e espiritual de Maria Madalena. E Divaldo Pereira Franco, no livro Sexo e Consciência, esses 3 livros que eu falei, tem aí à disposição da livraria. Maria Madalena, ela na realidade era conhecida como Miriam e passaria à posteridade com o nome de Miriam de Migdol, em hebraico, que significa Maria de Magdala. Quando ela estava com mais ou menos 12 anos de idade, escutou um profeta, ainda em Jerusalém, aos 12 anos de idade, e ela ouvia que um rei estivera conosco e que este rei, ele iria apresentar um novo reino para a humanidade. Seus pais morreram, os pais de Maria de Magdala, morreram, e ela foi vendida como escrava, permanecendo em Jerusalém e experimentando situações dolorosas e de humilhações. Maria de Magdala, ela tinha 13 anos quando foi vendida como escrava. Mais tarde, narra essa narrativa de Divaldo, que mais tarde, quando ela contava aproximadamente 15 anos de idade, o seu corpo já havia adquirido formas de mulher, não é? Então, Maria de Magdala, aos 15 anos de idade, ela já tinha um biotipo, uma estrutura de uma mulher formada e de uma mulher de rara beleza. Ela tinha uma beleza enigmática que chamava a atenção da sociedade daquela época, dos homens daquela época. Maria agora narra o livro Sexo e Consciência, que é um capítulo que trata exclusivamente da sublimação magistral dessa mulher notável, como ela sublimou, e que a própria Joana de Ângeles, ela vai trocar a palavra de prostituição por vendedora de ilusão, porque fica muito mais menos agressivo. Maria agora era a rainha da noite, uma estranha mulher que passara a história da humanidade
devido à sua tumultuada, as duas faces da sua existência. Inicialmente ela se estabeleceu em uma mansão que era um verdadeiro palácio na cidade de Jerusalém, onde se tornou meretriz de luxo. Depois se transferiu para Magdala e deu continuidade às suas atividades no comércio da ilusão. Maria de Magdala agora já era uma mulher formada com aproximadamente seus 25 anos, e ela se tornou a mulher mais bela e mais cotada pelo Senado romano, pelos grandes poderosos daquela época, que pagariam uma fortuna para estar com aquela mulher, a vendedora de ilusão. Eu sempre comento que Paulo de Tarso, ele literalmente caiu do cavalo na estrada de Damasco para ter um alto encontro com Jesus. E eu digo que Maria Madalena, ela teve um alto encontro consigo mesmo, aquele alto encontro de você, como eu comentei mais cedo lá no grupo de estudos, de você apontar o telescópio para dentro de si mesmo e descobrir as grandes galáxias, o grande universo que existe dentro de cada um de nós. O telescópio James Webb tem vasculhado os confins do universo, e eu comentava mais cedo aí no grupo: aponte o telescópio dentro do seu mundo íntimo, que nós vamos encontrar os Paulos de Tarsos, não é? E todas essas figuras dentro do nosso mundo íntimo. Nesse texto que nós estamos lendo, diz aqui o seguinte: na noite seguinte, uma noite tranquila de luar, do mês de Nissan em hebraico para o português, era o mês de abril. Ela estava totalmente dominada pelo desequilíbrio psíquico e espiritual. Maria Madalena, ela tinha problema de obsessão terrível, ela tinha problemas de conflitos existenciais. Imaginem vocês que aos 15 anos de idade, ela foi vendida como escrava e passou por verdadeiros abusos. Imagine vocês. A casa estava impregnada de odores de sândalo, de mirra e outras ervas. De repente, um homem golpeou fortemente a porta da casa palaciana, em que, cercada de um muro de grandes proporções, a vila estava era de madrugada e aquela vila estava em silêncio, e ela morava em uma grande mansão, quando um homem bate à sua porta dizendo-lhe: senhora, desejo falar com você. Era um ex-leproso que Maria de Magdala tinha encontrado um tempo atrás, e Maria, ao parar com a seu aliteiro, a sua carruagem, este homem leproso lhe pede um denário, uma moeda, e ela pergunta para que ele queria aquela moeda, e ele vai responder: porque o Messias prometido está realizando verdadeiras curas, e eu preciso chegar até ele. Aquela Madonna, Maria de Magdala, dentro da sua liteira ou carruagem, trava o seguinte diálogo: vai, olha o que Maria diz, vai, e quando o encontrares, se tiveres gratidão dentro do peito, volta para me dizer-me, a fim de que este profeta também me cure, porque ele estava com a lepra, o que a gente chamamos hoje do bacilo da hanseníase, não é? Eu vou repetir para que fique bem claro.
o tipo de lepra que Maria Madalena tinha e o diálogo que ela travou com esse leproso. Vai, e quando o encontrares, se tiveres gratidão dentro do peito, volta para dizer-me, a fim de que este profeta também me cure. Ponto. Se espera que ele te lave a lepra do corpo, traze-me esse peregrino para que ele me lave a lepra do coração. Porque muitos de nós somos leprosos do coração. Não foi isso, Alísio, que a gente estava conversando hoje no estudo? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Para que você veja Deus, você tem que ter o coração puro. Lepra do coração aqui que ela fala é no sentido figurado, as mazelas humanas que existem em cada um de nós. E aí ela conclui: depois disso, fechastes a cortina da liteira e seguiu. Foi aí que, durante um certo período, Jesus cura esse leproso, e o leproso vai até a casa de Maria Madalena e lhe diz: ele está entre nós. E Maria sai na calada da noite, atravessa o mar de Genezaré, usando um manto escuro para não ser identificado. Para que vocês tenham ideia da dimensão do mar da Galileia, ele tem 14 quilômetros de largura por 21 quilômetros de comprimento. E é essa viagem da cidade de Magdala até Cafarnaum, a residência de Simão Pedro, aonde Jesus estava instalado, Maria Madalena, junto com aquele ex-leproso dentro da barca, atravessa a noite escura da Galileia, da Palestina, e leva aproximadamente 2 horas. Ao desembarcar do outro lado da lagoa, do mar, o ex-leproso lhe diz: ele está na casa de Simão Pedro. E Maria Madalena, naquele momento, ela se aproxima da casa de Simão Pedro. E ao bater a porta, era uma porta de madeira e fez aquele barulho, aquele ranger. Era altas horas da madrugada, por volta das 3 da manhã. Vai narrar Amélia Rodrigues de forma poética, porque a narrativa de Amélia Rodrigues sobre a história da vida de Maria Madalena é de forma poética. A narrativa de Humberto de Campos, ele, como foi um cronista na terra, ele foi um grande jornalista, um grande escritor da Academia Brasileira de Letras. Ele foi o mais jovem escritor, aos 23 anos. Humberto de Campos já era membro da Academia Brasileira de Letras. Quando ele vai para o mundo espiritual, ele vai escrever Boa Nova e narra a história de Maria Madalena de uma forma de jornalista. Mas é Amélia Rodrigues que narra que naquele momento Maria Madalena, ao adentrar a residência de Simão Pedro, ela se assusta ao ver aquele homem de 1,75 m de altura, cabelos cor de ambar, encaracolado, de olhar enigmático. Eu já assisti 3 vezes e vou assistir a 4ª vez. Eu já assisti todos os filmes, sem exceção. Não é que eu seja Márcia, velho, mas eu já venho nessa jornada algumas décadas, desses últimos 50 anos. Eu já assisti todos os filmes sobre a vida de Jesus, já assisti todos os filmes sobre a vida de Maria Madalena. Um deles me chamou a atenção nos anos 80, que era Jesus de Nazaré. Amei o filme, o cineasta Franco Zeffirelli. E aquele filme tinha 4 horas e meia de duração. A única crítica que eu fiz àquele filme era que Jesus era um loiro, e Jesus não tinha aquele perfil de loiro. A Amélia Rodrigues vai narrar
que ele tinha 1,75 m de altura, cabelo cor de ambar, e ele era um jovem de 30 anos, ele seria crucificado aos 33 anos. As pessoas que se aproximavam de Jesus eram envolvidas por um campo gravitacional. Esse campo gravitacional que eu chamo é o campo de luz, o campo de amor. Então, vejamos bem o diálogo que se travou na calada da noite, tendo como testemunha a irmã Lua, quando Maria Madalena empurra a porta e dá de cara com Jesus na sala da residência de Simão Pedro. E olha o diálogo: tu me conheces? Porque quando Maria entra na sala, Jesus diz: pode entrar, Maria Madalena. E Maria Madalena perguntou: mas tu me conheces da onde? Olha o que ele responde: como não, Maria? Eu sou o bom pastor, eu sou o pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, Jesus conhece todas as suas ovelhas. Nós somos essas ovelhas em uma grande fazenda planetária chamado planeta Terra, e Jesus é o guia, o modelo da humanidade. E o filme, eu não falei do filme, não foi? Eu estou ficando velho e está tendo algum corte aqui. De Franco Zeffirelli, o filme Jesus de Mel Gibson e outros filmes. Mas recentemente no Netflix, The Chosen, que em português é Os Escolhidos, aquela série de Jesus. Ali eu vi que mostra o lado humano do Cristo, a dimensão humana do Cristo. Recentemente eu fiz uma entrevista com um escritor brasileiro soteropolitano, Djalma Mota Argolo, amigo nosso de muitas décadas. Djalma fala 4 idiomas, ele domina muito bem o hebraico, ele escreveu vários livros sobre Mateus, dos originais, e nessa entrevista que eu fiz com ele, ele vai falar da dimensão humana do Cristo. Há um livro que ele publicou em 1998, que é chamado A Dimensão Humana do Cristo. E quando eu vi o filme The Chosen, eu disse: é esse aí que é o filme que mostra não aquele Jesus intocável, mas humano. Jesus era humano, conforme está no capítulo 16 do livro A Gênese, que vai falar dos milagres de Jesus, da sua dimensão humana. E Maria Madalena, à noite, diz assim: ó Senhor, se tu me conheces, tu sabes da minha desgraça. Você sabe da minha desgraça. Você sabe realmente que eu sou. Maria, não te preocupes com isso, mas a minha vida é um flagelo, não tenho razão para viver. Ela vivia em pura depressão, porque ela se prostituía, ela vendia o próprio corpo. Sempre temos razão para viver, responde Jesus. Mesmo nesse flagelo moral, Maria, há uma razão de viver. Cada um de nós temos uma razão, sim, de viver. Mas, Senhor, eu vivo em um bordel. Eu vou dar uma pausa aqui. Senhor, eu vivo em um bordel, respondeu Maria para Jesus. Eu estava em uma das nossas viagens para a capital do estado de Sergipe, Aracaju, na Avenida Atalaia. Eu estava hospedado em um hotel, eu não vou dizer o nome do hotel para eu não fazer marketing, porque está sendo gravado, mas eu tinha saído desse hotel, era final de tarde, e eu estava procurando local para jantar. Era por volta das 5h30 da tarde, quando eu vou no calçadão da praia de Atalaia, eu sou abordado por uma jovem aparentando os 25 anos de idade, muito bem vestida, muito bem
muito bem penteada, parecendo uma modelo. Ela me abordou. Quando ela parou na minha frente, automaticamente eu já fui dizendo o horário, achando que ela iria me perguntar que horas são. Ela parou na minha frente e disse assim: senhor, você não quer ir ali comigo? Aí eu cheguei e disse: para onde? Ali. Quando ela apontou ali, aí a ficha de James Day caiu, que ela queria me levar ali. E aí me mostrou uma rua. Quando ela falou ali, aí ainda eu demorei para processar onde é que ela queria me levar. Aí eu virei para ela e disse assim: olha, eu não quero ir para onde você quer me levar, mas se você quiser fazer companhia a minha pessoa, eu vou jantar, e se você quiser ir comigo me fazer companhia para jantar, será um prazer em ter você jantando comigo. Ela ficou espantada, porque aí eu já sabia que ela era uma vendedora de ilusão, como diz Amélia Rodrigues, né? Uma garota de programa. E aí ela disse: o senhor me levaria? Eu disse: por que não? E ela foi comigo, muito bem vestida. Quando eu entrei no restaurante, as pessoas começaram a me olhar, porque eu acho que ela já era conhecida. Eu agi de forma natural. Ela falou da vida dela, que ela era do interior do estado de Sergipe, que ela foi expulsa de casa e que durante o dia ela estava na faculdade, pela manhã ela estava na faculdade, que à noite ela ganhava a vida dessa forma. Ela jantou comigo, eu conversei muito com ela, não entrei naquele comportamento que muitas pessoas têm de querer dar aula de moralidade. Eu tratei ela como ser humano, como qualquer outra pessoa. Ela me agradeceu, eu fui embora e eu voltei para o hotel. Por que eu estou dizendo isso? Nesse diálogo de Maria Madalena, mas senhor, eu vivo em um bordel. E a gente critica. Foi num bordel, foi numa casa de prostituição, que o pai de Chico Xavier o levou aos 18 anos de idade, para que ele se tornasse homem, e o pai de Chico largou ele lá na porta do bordel, e ele entrou no bordel, porque as mulheres levaram ele lá para dentro. Quando o pai de Chico voltou para pegá-lo, sabe o que foi que aconteceu? Estava todo mundo ajoelhado, rezando, e Chico realizando o Evangelho segundo o Espiritismo dentro do bordel. Divaldo Pereira Franco, no início da década de 70, ele deu uma entrevista a um repórter e não procurou saber de onde era aquele repórter e qual era a revista da época, que nos anos 70 a revista era Fatos e Fotos, a revista Manchete. Ele não procurou saber. Só que o repórter publicou a matéria de Divaldo, tirou foto de Divaldo, e a revista era uma revista de pornografia. A foto do tribuno baiano saiu numa revista de pornografia, uma revista de grande circulação nas bancas de revista na capital de São Paulo. E quando o Divaldo tomou conhecimento de que a foto dele estava numa revista de prostituição, ele disse que iria processar a revista. Joana de Ângeles lhe aparece e lhe diz: Divaldo, você não vai fazer nada disso. Mas é um absurdo eu, como expositor, como orador, colocar a minha imagem dentro de uma revista de pornografia. Divaldo, silencie, vai dizer Joana de Ângeles. Passou um tempo, os leitores da revista de pornografia começou a frequentar o centro espírita. E teve um que morava em São Paulo, um leitor dessa revista que morava em São Paulo, viajou até a Mansão do Caminho em Salvador para conhecer as obras sociais de Divaldo. E muitos leitores desta revista se tornou espírita. Está vendo? Como o que Jesus diz aqui, vocês vão ver a síntese da história. O amor está em qualquer lugar. Nós é com a nossa consciência que julgamos o outro.
Um bordel também é um lar, Maria. Olha a resposta que Jesus deu a Maria. Um bordel também é um lar, Maria. E todos têm direito a um lar. No entanto, no bordel, eu sou a mercadoria, Senhor. Mas ele vai dizer que em todos os lugares é um lar. Existe um ser humano vivenciando a sua experiência. Maria, mas é necessário um grande sacrifício para me seguires. Diante desse diálogo, Jesus diz: Maria, para me seguir, há uma grande renúncia. Você tem que renunciar, Márcia, cada um de nós. Mas é necessário um grande sacrifício para me seguir. Somente recebe um grande prêmio quem faz um elevado investimento. E que investimento é este? Para você ganhar um prêmio é necessário um investimento. E que investimento é esse? Não é? Tomar chuva, chegar com a roupa molhada para falar de Maria Madalena e por aí vai, não é? É sair da capital de São Paulo. Perdão. Eu fui fazer uma palestra numa cidade do Recôncavo Baiano. Era véspera de São Pedro. O presidente dessa instituição espírita, eu terminei de fazer a palestra e após a palestra ele me levou para um hotel. Para um hotel. Só que eu descobri que não era um hotel, era um motel. E ele me colocou em um motel. Eu só fui saber que era um motel de madrugada porque eu vi aquele entra e sai, aquela agonia toda. E aí eu não dormi à noite, porque era o entra e sai de pessoas. Acordei 5 horas da manhã, peguei o ônibus, voltei para Salvador. Um mês depois eu liguei para ele: vem cá, você me colocou no hotel ou no motel? Porque era o entra e sai de pessoas. Então, a gente vivencia essas experiências. Não foi o texto ali que a gente estudou lá embaixo, do livro que fala sobre mãos aos trabalhos? Então, pregar o Evangelho de Jesus não é ser teórico, não é chegar aqui na tribuna espírita e falar, porque todo mundo fala, tem a sua dialética, a sua narrativa. Você tem que vivenciar o que você aprende. Então, olha o que ele diz aqui: se deseja seguir-me, terá que renunciar a todas as coisas da terra, para desfrutares das excelências daqueles que são de Deus. Ou seja, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Qual dos dois senhores você quer servir, James Ney? Mas eu quero servir a Deus. Mas olha o que você está fazendo no mundo de Mamon, James Ney. Porque James Ney, aos 23 anos de idade, eu já fazia um movimento político, porque eu era bancário, fui bancário durante 20 anos. Então imagine, anos 80, início dos anos 80, a gente como bancário, eu já fazia palestras espíritas. Com 22 anos eu já assumi a tribuna espírita, e o discurso na tribuna espírita na década de 80 era pegar o pensamento de Jesus, não é? As leis morais da vida, e fazer uma abordagem socialista. E por conta disso, eu vou até beber água, eu fui expulso do centro espírita. Eu coordenava a Juventude Espírita em 1985, e o presidente da instituição disse: James, essa sua dialética, porque naquela época a gente falava sobre parapsicologia e materialismo histórico, enfim, não é? A gente vivencia essas experiências como uma catarse, como uma autotransformação na nossa existência. A vida de cada um de vocês, de cada um de nós que está aqui nos seguindo no canal,
é um ciclo da vida. Fechamos um ciclo e abrimos outros ciclos, porque a nossa vida é cheia de jornada. Essa jornada de Maria Madalena, ela estava fechando um ciclo, iniciando uma nova jornada luminosa. Vejamos bem, eu aceito, não agora, Maria. É muito fácil dar vida sem que isso represente o cumprimento da Maria. É uma resposta para que a gente faça uma autorreflexão consigo mesmo. Morrer é simples. Morrer é simples. Significa apenas a falta de ar no peito e o trânsito para outra realidade. Se pretendes dar-me a tua vida, eu irei pedi-la, não para uma morte repentina e vã, mas para uma demorada agonia. Morrerás a cada dia e a todas as noites, a cada hora e em todo lugar, exemplificando a renúncia, a abnegação e a coragem diante do sofrimento, Maria. Esta é a morte mais difícil e exatamente a que te peço, a renúncia, como aquele médico que me chamou muito a atenção. As enchentes do Rio Grande do Sul, a gente está vendo verdadeiros anjos. Eu estou falando dos anjos no anonimato, que não aparece na mídia, que não coloca as suas mídias para dar live. Mas aquele médico me chamou a atenção, um médico cardiologista com a idade de 45 anos, o seu outro colega também cardiologista com 50 anos, ambos muito experientes na área da cardiologia, estava lá atendendo aqueles necessitados. Quando foi de madrugada, ambos resolveram ir dormir no mesmo espaço, e por volta das 4 horas da manhã, o colega levanta para acordar o seu amigo para uma nova jornada. Quando ele sacode o colega, ele tinha falecido, ele tinha desencarnado, o que nós chamamos de morte súbita. Ele deu uma entrevista dizendo: ele morreu e nós não sabemos a causa da morte. Um cardiologista dizendo que eu não sei qual foi a causa da morte, mas é conhecido como morte súbita. Ele passou o dia inteiro trabalhando e morreu dormindo. Era o que eu mais desejo, viu, Elísio? É desencarnar dormindo, que para mim aí qual foi a análise que eu fiz? Ele, um jovem missionário, se dedicou à vida, à medicina, e os colegas lá do estado do Espírito Santo, o governo decretou 2 dias de luto, e todo mundo estava falando que ele era um médico humanista, que trabalhava em prol do próximo. É exatamente isso que Jesus está pedindo a Maria Madalena, né? Morrerás a cada dia, em todas as noites, a cada hora e em todo lugar, exemplificando, Maria, a tua renúncia, a tua abnegação, a tua coragem. É isso que Jesus está pedindo de cada um de vocês que estão sentados aí, de cada um que está aqui nos acompanhando pela live. Então, vai narrando neste livro, permanecia ao lado do mestre. Esse momento foi o momento do Gólgota, o Monte das Caveiras. Jesus carregando aquela cruz pesada no Monte do Gólgota, um final de tarde, escurecia, as nuvens pesadas, mostrando que poderia a qualquer momento cair uma tempestade. E naquele momento, quem estava ao pé da cruz? Elas, as mulheres do Evangelho. Os discípulos, cada um deu uma desculpa porque estava com medo de ser perseguido.
permanecia ao lado do mestre algumas mulheres audaciosas: Maria, a de Jerusalém, Maria de Nazaré, sua mãe, e uma terceira Maria de Magdala. Ainda estava próxima a Verônica e Joana de Cusa. Essas foram as mulheres que ali estavam, e entre elas, lá estava Maria Madalena. E aí, Divaldo, ele vai dar uma interpretação sobre a figura de Maria e vai fazer uma relação do comportamento de Maria com o nosso comportamento, porque eu sempre digo que dentro de nós temos um Tomé, temos um Paulo de Tarso, tem uma Maria Madalena dentro de cada um de nós, no sentido figurado. Nós, seres humanos, somos muito singulares. Nunca nos esquecemos do defeito do outro. Nós somos tão singular que a gente nunca esquece o defeito do outro. Quando eu falei defeito do outro, você olhou para sua esposa, o que foi que eu olhei? Eu vou até beber água. Quando eu falei aqui, nós seres humanos somos muito singulares, você olhou para ela. Nunca nos esquecemos do defeito do outro, você olhou para ela. Foi isso mesmo? Hã? Eu não ouvi. Ah, foi, né? Pelo sorriso dela, quando chegar em casa você vai ter uma conversa com ela. Olha o que ele diz aqui: oferecemos sempre a garantia de que podemos, quando na verdade apenas toleramos aquele que erra. A gente sempre procura tolerar aquele que erra. Na hora em que alguém cai, são poucos os que lhe dão a mão. E sempre que possível fazemos questão de recordar o momento em que o nosso semelhante se equivocou. É muito comum pensarmos: eu conheço muito bem aquele ali. Não é assim que a gente diz? Eu conheço muito bem aquele James Ney. Eu sei quem é aquele James Ney. Ô James, você vem trabalhar aqui na empresa, mas você não vai fazer o que você fazia na época que trabalhava no banco e era sindicalista. Eu disse: não, porque a empresa aqui é pequenininha, eu não vou fazer mais aquilo, porque hoje a gente tem outra consciência, não é? Olha o que ele diz assim: eu conheço muito bem aquele ali. Ele pensa que eu esqueci. Você pensa que eu esqueci o que você fez comigo? Você lembra o que você fez comigo? Você lembra? Eu estou perguntando a você. Você não lembra não, né? Mas está na sua consciência. Ele agora vai voltar para casa na dúvida. Eu já falei da história de Paulo. Eu briguei com Paulo quando eu era garoto, na porta da escola, porque Paulo fazia bullying comigo. Hoje é bullying. Eu tinha 14 anos, eu odiava Paulo e Paulo me odiava. Passado 35 anos, numa semana espírita no sul da Bahia, em uma realização de uma das nossas palestras, eu estava fechando a semana espírita lá na cidade de Eunápolis, o auditório lotado. Quem aparece depois de 35 anos? Ele, aquele sujeito que fazia bullying na porta da escola. Ao terminar a palestra, ele veio na minha direção e disse: está lembrado de mim, James? Eu disse: estou. Ele me abraçou, eu abracei ele. Ele disse assim, sem ressentimento. Mas quando ele me abraçou, eu disse: olha, se você disser aquela palavra, aquele apelido, vai ser mais 35 anos de mal. Então, eu conheço aquele ali. Não é assim que a gente julga? Não é isso? Olha o que ele diz aqui: hoje ele está muito bem, mas eu me lembro do que ele fez. É lamentável que nós lembremos de feridas em vez de pensarmos que elas cicatrizaram e desapareceram.
É lastimável, meu irmão, vai dizer Divaldo. Recordamos o pântano em vez de aproveitarmos a primavera. Então a gente sempre lembra as coisas tristes, lamentáveis da nossa jornada. Concluindo, Maria Madalena, sublimação do amor. Ela vai conviver com os leprosos depois da crucificação de Jesus. Ela vai conviver com esses leprosos. Aquela mulher linda, de rara beleza, ela vai viver no Vale dos Leprosos durante 20 anos, 2 décadas, sem adquirir o bacilo da hanseníase. E ela dizia: eu não sou uma leprosa porque ainda não fui contaminada. E ela pregava o evangelho de Jesus para aqueles leprosos no Vale dos Leprosos. 20 anos depois, as marcas da lepra começou a corroer a sua face, o seu rosto, e nos últimos anos de vida, o último ano de vida de Maria Madalena, já o corpo em chagas, ela sai em uma viagem até a cidade onde morava Maria, a mãe de Jesus, e ela vai desencarnar praticamente nos braços de Maria. E ao desencarnar, ela vai encontrar com ele Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E aí o texto encerra a narrativa de Divaldo, dizendo o seguinte: Maria de Magdala é o exemplo do que pode o amor e de que todos nós podemos fazer para realizarmos uma verdadeira transformação na intimidade do ser. Maria é um exemplo desta transformação do ser que cada um de nós somos. Estevão, o livro Paulo Estevão, e que é um clássico da literatura espírita mundial, é uma obra-prima, a história de Paulo e Estevão. E Divaldo vai dizer: Estevão era puro, Paulo era casto, mas Maria estava imersa no lodo do sofrimento e dos equívocos morais, e foi exatamente do pântano que o lírio floresceu, foi exatamente no charco, meus irmãos, vai afirmar Divaldo, surgiram as rosas de Sharon do pântano. Trata-se de uma mulher admirável, que buscando o auxílio de Jesus, reencontrou a pureza. Não foi isso, Elisa? O estudo de hoje: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, Maria Madalena, para ver Deus, tinha que ter o coração puro. Ter o coração puro é resgatar. Eu não gosto muito de dizer essa palavra de resgate e também dizer que falta 5 minutos, que eu já estou terminando. Então, ela teve essa autotransformação. Já vou terminar. E aí ela diz assim: trata-se de uma mulher admirável que, buscando o auxílio de Jesus, reencontrou a pureza. É muito mais fácil preservar a pureza do que consegui-la. É muito mais fácil educar do que reeducar. E ela se reeducou para servir a causa do bem, a razão pela qual, após a sua desencarnação, o Mestre apareceu-lhe primeiro, transformada pela presença do amor. Com este gesto, ele pretendia dizer à humanidade que o reino dos céus é uma conquista para nós, os equivocados, os renitentes, os erros, mas que ao menos estejamos dispostos ao esforço pela nossa transformação íntima, mesmo que precisemos, meus queridos irmãos. Aí Divaldo vai concluir: beber a taça amarga
da nossa recuperação espiritual. Estamos na nossa recuperação espiritual. Essa recuperação espiritual que nós estamos na nossa catarse, e que eu falei do telescópio. Aponte o telescópio para dentro de si e descubra a beleza que você é, o diamante bruto que existe dentro de cada um de nós. E aí ele vai concluindo: nesse contexto cabe a todos aqueles que derraparam no erro a tarefa de se perdoarem, porque nós somos julgados e executados por nós mesmos, pela nossa própria consciência. Nós nos punimos a nós mesmos. E aí ele conclui: se alguém cometeu algum erro como aquele que caracterizou a vida de Maria Madalena, perdoe-se, busque o alto perdão. Qualquer erro nasce, qualquer erro merece a reabilitação, pois não existem atitudes irreparáveis. As atitudes, meus irmãos, essas nossas atitudes equivocadas, não devem ser repetidas, mas serão sempre possíveis de reparação. Então todos nós somos possíveis de errar e de reparar. Concluindo, para alcançar esse objetivo, precisaremos simplesmente apenas, cultivar a coragem de amar, até podermos dizer: já não sou eu quem vive, és tu, Senhor, que vives em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gratidão, muita paz. Namastê.